vamos ter domingos com pregações livres. E eu quero então que nos domingos ímpares, alguns irmãos da igreja estejam ministrando, e nos domingos pares eu vou pregar. Então nós vamos assim nos dividindo durante esse mês de junho, até que em julho, então, nós começaremos uma nova série de pregações. E hoje quem vai nos ministrar é o pastor Rogério. Deus deu a ele uma palavra que vai compartilhar aos nossos corações, e nós vamos orar pedindo para que Deus abençoe a vida do seu servo. Vamos orar? Senhor Deus, essa noite nós estamos receptivos à Tua palavra. É a Tua palavra que muda as nossas vidas. Obrigado porque no seu tempo de oração, no seu tempo devocional, o Rogério pediu ao Senhor uma palavra. E o Senhor deu a ele essa palavra para compartilhar com a Tua igreja. Nós temos a certeza que é o desejo do Teu Espírito, que essa palavra gere frutos em nosso coração. Por isso queremos pedir que o Senhor use o Teu servo poderosamente, e que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, transporte para os nossos corações esta noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. João estava chorando, olhando para o céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro do Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se tornou vencedor. Então lá do centro do trono de amor pude ver o Cordeiro de Deus. Aleluia. E tornarão digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Agora abra sua Bíblia e os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se ele hoje voltar para levar seus filhinhos pro lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte agora e peça perdão. Aleluia, haverá salvação. Então cantaremos: digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno,
Cristo responde, eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, dignas de honra e louvor, subiremos ao lar, louvando ao Senhor, e ao ouvir quem é digno, Cristo responde, eu sou. Glórias para sempre, glórias para sempre, glórias para sempre ao Cordeiro de irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Eu cantei esse hino para tocar o teu coração e tocar o meu coração, porque vai acontecer brevemente, para que a tua vida e a minha vida mude. Eu tenho que mudar várias coisas na minha vida, você também tem, meu irmão. São decisões, são atitudes, são pensamentos que eu preciso mudar e você também precisa mudar. Você sabe disso? Muitas vezes alguém te fecha no trânsito, um velho homem vem e você começa a xingar. Muitas vezes você tem uma discussão com a sua esposa em casa, um velho homem volta, ou a velha mulher, e você discute. Precisamos mudar isso. Eu queria ter o HD que o pastor Felipe tem. Eu não tenho esse HD na cabeça, não. Ele tem um HD ali, né? O meu é vaga lembrança. Mas eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem usado essa igreja para abençoar muita gente. Muita gente. Eu vou tomar um pouquinho de água agora, rapidinho. Existe uma história, não é uma história, é uma história. E nós sabemos que o Walt Disney tem muitas histórias, e as histórias dele têm muita mensagem subliminar. Nós sabemos disso. Mas existe uma história que eu creio que você não se atentou, e eu também não me atentava, né? Para o que ela podia falar para você e para mim. Depois nós vamos colocá-la na Bíblia, né? Compará-la, está, né? Fazendo um paralelo. Quem conhece aqui a história da Branca de Neve? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? E a gente sabe que na história da Branca de Neve tem uma madrasta, não é verdade? É a rainha, ela é madrasta. E é interessante, todo dia de manhã, ela saía, ela se levantava, né? Tinha todo aquele aparato de rainha, ia tomar seu café, e chegava na frente do espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O que o espelho dizia? Sim. Não, estou brincando. Não tinha. Não tinha. Isso foi muito tempo, muito tempo. Enquanto o espelho falava para ela: não tem ninguém mais bela que você, tudo ficava bem. O reino estava em paz, o espelho estava inteiro, tudo acontecia bem, ela estava feliz, e era todo dia assim. O espelho falava: não existe ninguém mais bela que você, e tudo estava em paz. Até chegar um dia em que ela acorda também, um dia ensolarado, o passarinho vem na janela, aquelas coisas de Walt Disney, né? Passarinho vem na janela, coisa mais linda do mundo. E aí ela vai tomar o cafezinho dela e volta para o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu, mais bela do que eu? O que ele vai falar? Sim, Branca de Neve, ela é mais bonita que você. Irmãos, o que aconteceu com o reino? A madrasta virou bruxa, o espelho foi quebrado, ela contratou um caçador,
acabou a paz no reino, tudo foi por água abaixo, porque ela foi contrariada. Contrariada. Nunca tinha sido contrariada, e ela foi contrariada. Ela não tinha esse suporte, esse domínio para aguentar, né? Ser contrariado. E, nossa, me deu uma... Meu Deus, que lição para mim também isso daí. Quando me dizem não, quando falam algo que eu não gosto, quando realmente me confrontam com alguma coisa, o que eu faço? Qual a minha atitude com relação a isso? E aí, a mensagem que eu tenho para mim, e é o tema dessa mensagem, é isso mesmo. Como você age quando você é contrariado? Qual a sua atitude quando você é contrariado? Quando algo acontece que você não está de acordo, e você achava que era daquela forma, mas não é daquela forma, e te colocam na tua frente, ó, não é dessa forma. Como você acha? E na Bíblia, nós temos alguma passagem que fala sobre isso também? Alguém que foi contrariado e se revoltou? Né? Nós sabemos que tem. E eu queria que você abrisse lá, em 1 Samuel 15, versículos 22 a 25, e vamos ler essa passagem. 1 Samuel 15, de 22 a 25. Amém? Vou ler também aqui na minha Bíblia da NVT que eu ganhei, dos Irmãos do Louvor. Bênção demais. Que diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Imagina esse momento de Saul. Imagina. Vamos voltar um pouco mais, tá? Lá para capítulo 9, podemos ver que Saul foi chamado pelo Senhor e ungido por Samuel a ser rei. Saul, naquele momento, acho que, se não me engano, é 9:21, ele até diz: eu sou da tribo de Benjamim, como é que eu, né, posso ser rei? Deus te ungiu. E Samuel amou Saul. Samuel amou Saul. Amou no sentido de deu o coração para Saul. Você é um ungido do Senhor. Excelente, né? Saul, primeiro rei de Israel. Que privilégio, meu irmão, ser o primeiro rei de Israel. Um problema é que ele foi coroado rei num tempo que não era o Kairos de Deus, era o Cronos do povo de Israel. Porque todos os povos ali tinham um rei humano, e Israel tinha um rei divino. Que privilégio Israel tinha. Um rei que cuidava deles, que dirigia eles, que protegia eles, que fazia tudo por eles. E eles queriam o quê? Um rei humano. E Deus, na sua infinita misericórdia, tá bom, disse para Samuel bem assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Vamos escolher um rei para ele. Pode escolher um rei para eles. Mal sabiam eles que muitas coisas iriam acontecer, que não aconteceriam sendo o Senhor o rei deles, né? Saul teve o privilégio, então, nós podemos ver realmente que o nome de Saul significa pedido a Deus. Interessante. O nome de Saul significa pedido a Deus. Então, realmente o povo pediu a Deus alguém, e Deus preparou Saul para isso, para que fosse o rei de Israel. As condições que o Saul tinha eram muito boas, porque o povo estava com ele. Deus, mesmo sabendo que ele tinha vindo num tempo diferente do que Deus queria, ele foi muito abençoado por Deus. Ele foi muito protegido, foi muito usado, foi muito guardado. Ele foi realmente um rei que conquistou muitas coisas.
muitas coisas. E o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. Nós podemos ver aqui que Deus já tinha falado que haveria reis em Israel. Se nós formos lá em Gênesis 17, em Deuteronômio 17, diz bem assim também, ó, em Gênesis 17, de 15 e 16. Deus disse a Abraão, olha que interessante, Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu o abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Ou seja, já estava sendo profetizado, já estava sendo escrito que haveriam reis em Israel. Mas não era aquele tempo ainda. O povo quis, né? Ali o povo pediu para Deus, né? Também lá em Deuteronômio 17, 14 e 15 diz bem assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dele tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês, aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio de seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim, um do meio dos seus compatriotas. Então, como foi dito, né, apesar de ter sido coroado num momento diferente, Saul foi muito abençoado, porque não era aquele tempo, mas ele foi muito usado por Deus, né? Podemos perceber também que Saul, ele se tornou, e foi deixando de ser humilde, diante de tantas vitórias, tantas batalhas vencidas, tanto Deus estar com ele ali em todos os sentidos, ele começou a deixar de ser humilde, a humildade começou a ficar de lado, ele começou a achar que era ele até que estava ganhando as batalhas. Isso aconteceu em algumas vezes, né? Onde ele ganhou batalha em Gilgal, depois essa que nós falamos agora, dos amalequitas, que Deus pediu para Saul, para ele realmente eliminar os amalequitas, eliminar, não era deixar ninguém, para deixar ninguém, nem os despojos, nada, e Saul quis deixar. Não sei quem assistiu aquela série Casa de Davi. Se não assistiu, assista para conhecer, para ouvir essa história com H, né? Saul realmente pecou, ali deixando Agag, que era o rei dos amalequitas, né? E também deixando novilhos e ovelhas. Quando Samuel foi buscar Saul, interessante, que Saul falou para Samuel, Samuel, eu fiz tudo, matamos todo mundo ali, exterminamos todo mundo, só trouxemos Agag, e trouxemos também as ovelhas, os novilhos e tudo mais, e quem pediu para você trazer isso aí? Quem mandou você desobedecer? Porque se fala aqui, sacrifícios, Deus não quer, Deus quer obediência, obediência, por que você não obedeceu? Quem te pediu para trazer Agag? Quem te pediu para trazer bois e ovelhas? Quem te pediu para trazer? Ninguém. Deus falou para matar todos. Por esse motivo, Deus está tirando de você o reino. Você não será mais rei de Israel. Deus tem para esse tempo, para esse povo, alguém melhor que você. Imagina Saul ouvindo isso, né? O grande rei de Israel, 42 anos de reinado. Imagina só. E ele se revoltou, irmãos. Ele se revoltou. Saul não entendeu o que Deus queria. Ele se revoltou. Não entendeu, dizendo, puxa vida, eu sempre, imagino, né? Eu sempre fiz tudo que Deus queria, para ele achava que... Então, isso que eu quero colocar no teu coração e no meu coração, irmãos. Às vezes, nós achamos que estamos obedecendo a Deus em algumas coisas e não estamos. E não estamos. Precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar com a minha vida e com a tua vida. Porque eu só vou conseguir fazer isso estando perto do Senhor, andando com o Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Né? Buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Só quando fala, fala num caminhar com Deus. Deus vai atender a tua oração quando você caminha com Ele. Venha, continue batendo aqui comigo, aqui, vamos juntos, eu vou atender, porque você vai entender que aquilo que você pedir está de acordo com aquilo que eu quero para a tua vida.
Você não ficar pedindo coisas aleatórias para mim. Deus fala para mim e para você. Não peça coisas aleatórias para mim. Eu sei o que é bom para você. Eu sei o que é bom para você. Ande comigo, me conheça. Tenha intimidade comigo, Deus fala. E você vai entender o que eu quero para a tua vida. E você vai pedir coisas que eu vou te atender. Porque eu tenho o melhor desse mundo para a tua vida. Mas basta você entender, né? Para que é usar esse melhor do mundo? Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Não, não é isso que Deus quer. Quanto mais Deus dá para nós, mais nós temos que tentar expandir. Porque é melhor dar do que receber. As coisas acontecem na nossa vida é porque o Senhor vai colocando em nossa vida. Né? E nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus dá para a nossa vida, para nós abençoarmos os outros. Abençoarmos. Né? Não deixar que os outros passem algo que você tem sobra. Você está sendo abençoado. Abençoe outro. Aqui nós vemos também que até que um devido episódio, né, nós podemos ver que Deus pede para Saul, né, elimine aquele povo. Puxa vida, Deus fala para eliminar um povo inteiro. Por que será que Deus mandou eliminar os amalequitas como tudo? Porque as amalequitas foram a pedra de tropeço do povo de Israel enquanto estavam no deserto. Eles foram pedra de tropeço. Ali já houve uma guerra, houve um combate entre Israel e os amalequitas. Até não sei se você lembra, quando Moisés tinha que ficar levantado com o seu cajado, enquanto estava levantado, o povo está ganhando, enquanto ele não conseguia mais levantar, o povo perdia. Só que ele não foi exterminado todos. Não foi. Foi ganha a guerra, mas não foi eliminado. E Deus não queria mais aquele povo na face da terra. E Deus realmente quer, para a nossa vida, também tirar nossos tropeços. Ele quer tirar de nossa vida nossos tropeços. Mas como eu trouxe uma lição esses dias atrás, sobre as crises que nós temos em nossa vida, muitas delas, meus amados, eu crio, você cria essas crises, esses problemas. Então precisamos tomar cuidado com isso, né? Saber que as coisas que eu faço, que eu falo, muitas vezes podem ser uma grande pedra de tropeço para a minha vida. Puxa, mas culto à noite, Rogério, ficar falando essas coisas. Irmãos, nós estamos aqui para aprender do Senhor. A boca é do Rogério, mas a palavra é de Deus. Precisamos aprender. Estamos aqui para aprender a conduzir nossa vida de uma forma melhor, não é verdade? Saul se transformou em algo diferente. Algo diferente. Depois que Deus tirou dele aquilo que estava escravizando o coração dele, que é o reinado. Você não é mais rei. Saul mudou totalmente. Ficou transtornado. Chegou a rasgar a roupa do próprio Samuel, querendo que ele ajudasse. E Samuel, não. Foi decisão do Senhor para a sua vida. Não tem mais volta. Tanto ali que fala que Deus se arrependeu de colocar Saul no trono. Irmãos, olha que triste. Só que Deus não se arrepende, não é verdade? Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Isso é fala que chama antropopatia, né? Dá sentimentos humanos para quem não é humano. Deus não é humano. João 4, 24 diz que Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então precisamos estarmos atentos ao que o Senhor tem para a nossa vida. Saul não ficou atento, ele não se atentou, ele se revoltou. Perdeu o reinado e se revoltou. Tá? Estava começando a fazer o que ele queria e não o que Deus mandava que fizesse. Olha o que diz em 1 Samuel 15, 12. Samuel foi procurá-lo para dar o recado do Senhor e não o encontrou. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Para si próprio. O coração dele estava corrompido. E o nosso coração como está? O que tem entrado em nosso coração? O pastor falou agora há pouco sobre dízimos e ofertas. E o que está em nosso coração com relação a isso? A fidelidade ao Senhor. O que está em nosso coração? O mundo tem tirado isso do nosso coração?
E é real, irmãos, é real. Esses 90% que ficam a gente se transformam em 200. Creia. Deus fala, fazei prova de mim. Então nós temos tantas coisas boas em nossa mão para poder estar trabalhando o nosso coração, e nós deixamos de lado. Não, faça, prove a Deus, e Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai te fortalecer. O reino entrou em total de instabilidade, porque o espírito foi retirado de Saul, e ele vivia atormentado. Então esse é outro grande problema que enfrentou o reinado de Saul. Tudo ficou ruim. Quando eu tomo decisão de me revoltar contra Deus, a minha casa sofre, eu sofro, minha família toda sofre, a minha igreja sofre, porque eu viro um problema, eu não sou mais uma solução, eu viro um problema a ser resolvido. Então converse com o Senhor. Senhor, trabalhe o meu coração, para que quando o Senhor me confrontar com algo, com a tua palavra, quando o Senhor usar um irmão para falar comigo, e me mostrar uma verdade, me ajude a entender, Senhor. Me dá a visão que eu preciso ter, para poder enxergar aquilo que o Senhor quer que eu enxergue. Não o que eu quero enxergar, mas o que o Senhor quer que eu enxergue. Houve algumas situações, irmãos, na minha família, e eu quero só dizer uma delas para os irmãos. Não, duas, tá? Uma foi comigo, outra foi com o meu irmão. Eu trabalhava numa empresa grande, BASF, uma empresa muito grande, multinacional muito grande. Trabalhei 13 anos nessa empresa. E quando eu estava lá, eu entrei de ajudante de depósito. Trabalhava no depósito de fitas da BASF, carregava, eu enxugava minha roupa 5 vezes por dia. Porque o caminhão chegava da Amazônia cheio de fita, eu tinha que descarregar o caminhão, carregar o caminhão, colocar lá, e suava muito. Mas, um dia, o meu chefe, ele foi pedir um aumento para a gerência. E aí, ele chegou na gerência e pediu aumento, não sei se estava passando com dificuldade financeira, e ele não foi atendido. Não estamos dando aumento para ninguém. Acho que ele se revoltou. Pediu a conta, pediu para mandar embora, nem foi a conta, pediu para mandar embora. Eu não acho isso uma coisa correta, porque você tem que medir as coisas, né? Ok, foi embora. Aí ele me chamou lá em cima, o gerente, que eu tinha curso de empilhadeira, eu tinha algum ponto de rolante, eu tinha alguns cursos que ajudavam no depósito da BASF. E aí me chamou, Rogério, o Flávio, desculpa, ele foi dispensado. Eu queria que você fosse o encarregado dos depósitos de fitas da BASF. Eu tinha 6 meses de empresa. Nunca tinha acontecido isso na empresa. E aí eu aceitei. Pena que o Flávio quer sair, porque eu gostava muito dele. Muito dele. E aí, no dia seguinte, cedinho, eu estava lá já etiquetando as caixas, tudo mais, para poder despachar para os locais as fitas. Chega o Flávio. Eu vi só ele passando ali atrás, né? Foi lá para a gerência. Daqui a pouco o Gilberto me chama. Rogério, ele chegou em casa e quase depois a esposa dele mandou ele embora de casa. Né? Teve uma crise na família dele porque ele tomou essa atitude, uma atitude de revolta. E aí ele voltou para a empresa, eu vou ter meu lugar, né? Não tem problema nenhum. Depois de 6 meses eu estava já no escritório, lá em cima, me colocaram outro patamar maior que aquele das fitas. Então, Deus usa, né, em todos os sentidos. Mas, irmãos, só para dar a experiência de quem se revoltou. Ele foi, né, tomou atitude de revolta, queria aumento, não teve, foi para casa, gerou uma crise em casa. Cuidado com as suas atitudes. Pense bem, ore muito. Tá? Meu irmão foi a mesma coisa. Tá? Comprador de uma empresa discutiu com o filho do dono. Não pode, meu querido. Quem que tem mais força aí? Né? Dispensaram ele, demorou muito tempo para se reerguer. Cuidado com isso. Seja humilde. Né? Tem que ser esperto como uma serpente, humilde como uma pomba, mas está, né, ligado. Tomar cuidado com a atitude que você tome na sua empresa. E que quando falamos na sua casa, jovem, quando seu pai e sua mãe, por exemplo, falam para você não ir em tal lugar, lá não, eu sei o que tem lá, eu sei quais são as pessoas que frequentam ali, o que você faz? Você aceita? Entristece, que é normal entristecer? Legal, né? Entristece e aceita. Meu pai e minha mãe sabem o que estão falando. Ou você se revolta,
sai chutando portas, sai batendo nas coisas, sai gritando, sai brigando, sai se revoltando. O que vai valer mais a pena? O que vai valer mais a pena? Né? Cuidado com isso. Porque você pode se machucar muito e pode machucar seus pais, que querem te proteger. E quando acontece isso lá no colégio? Interessante, né? A gente pode ver muito isso aí. A professora dá a prova, e lá vai o rapazinho, daqui a pouco ela vai passando pelas fileiras, todo mundo fazendo, e já vê um indivíduo colando ali, né? Colando. Vai ali, pega a prova dele, leva para a mesa dela, 0. Você colou. O que você faz? Você quer matar a professora? Eu pego aquela mulher lá fora, né, Denise? Né? Não. Você está errado. Peça a Deus sabedoria para na próxima prova você estudar. Então são coisas, às vezes, simples, irmãos, que nós mesmos criamos de problemas para a nossa vida. Que possamos levantar e pensar, Senhor, qual a direção que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem realmente que eu preciso melhorar? E quando alguém amado, irmãos, um último exemplo, alguém amado que se encontra no hospital, nós tivemos muitos esses dias aí, que eu pude visitar, pude acompanhar, alguém amado no hospital, você vai lá e clama por ele, intercede por ele, visita ele, chama a igreja para orar, e não acontece o que aconteceu com a Lai. O que se faz? Deus leva a pessoa. O que seu coração faz? O que o seu coração te leva a fazer? Se revoltar com Deus? Vale a pena? Quando eu perdi nosso filho morreu, valeria a pena me revoltar com Deus? O que ia adiantar isso? Eu tenho que glorificar a Deus, Senhor, Ele é teu. Ele é teu. O Senhor quis levar, é teu. Tive o privilégio de viver 28 anos com ele, né? Geni também vários anos com o seu. É o privilégio que nós tivemos de viver com eles. Entender isso, irmãos, nos dá muita alegria, nos dá muito alívio, saber que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da tua vida. Não precisamos nos revoltar com nada, só precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, não é verdade? E nós amamos o Senhor. Nós declaramos isso com o nosso louvor, com a nossa palavra, com o nosso testemunho aí fora, que nós amamos o Senhor. E esse testemunho pode ser uma luz em cada lugar onde nós pisarmos, meus amados. As dificuldades sempre estarão presentes, de uma forma ou de outra. Não tem como. A Bíblia fala que neste mundo nós teríamos aflições, não é verdade? Então, os problemas virão de uma forma ou de outra. O ponto decisivo é como eu vou agir. Que será para a minha bênção ou será para a maldição da minha vida? Como eu vou agir? Então, que possamos pensar, né? Senhor, vamos sair daqui hoje da igreja, glorificando a Ele, porque Ele é maravilhoso, glorificando a Ele, porque Ele te deu mais do que você merece. Se temos problemas, Ele vai resolver, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, como eu falei aqui, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente, e Ele sempre fala, eu estou contigo. Não importa a situação que você está vivendo, eu estou contigo. Creiamos nisso, meus amados, porque isso faz a diferença de bênção e maldição na nossa vida. Eu preciso crer, eu preciso confiar, que as coisas em minha vida melhorarão. Isaías 43, 19 diz que eu faço algo novo, eu abro, né, as coisas todas, para que você possa passar. E Deus faz isso. Ele abre e você passa. Basta confiarmos. Basta estarmos na presença dEle. Para concluir, temos um outro elemento que também pisou na bola. Caim. Só para terminar aqui, Caim também pisou na bola. Eu imagino Caim entregando sua oferta muitas vezes, muitos dias na sua vida. E de repente ele começou vou entregar isso aqui, né? Deus vai aceitar de qualquer forma. Deus nunca aceita de qualquer forma. A Bíblia fala, a glória, né? Deus falando, né? A minha glória eu não dou a outro. Faça o melhor por mim, e você vai ter o melhor de mim.
E Caim começou a cair em suas ofertas, né? Aí quando Deus não aceitou mais a oferta dele, mesmo Deus aceitando algumas que de repente ele não queria, eu vou aceitar, eu vou aceitar, né? Vou aceitar. Mas chegou um momento que eu não aceito mais. Eu não aceito mais. E aí o que aconteceu? Caim se revoltou. Primeiro homicídio da Bíblia, né? Matou seu irmão. Podia ter sido diferente. Podia ter sido diferente, né? Então, que Deus controle nossas emoções, que Deus controle nossos sentimentos, que Deus controle nossas atitudes em cada segundo de nossa vida, meus irmãos. É no trabalho, é em casa, é na escola, é na rua, é na farmácia, onde for, que você possa ser luz. Que quando olharem para você, sintam algo diferente. Você faz diferença onde você está. E realmente você faz, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? E que seja uma semana onde você seja um luzeiro, onde você passar. Que você seja um sal, onde você passar. Que as pessoas se alegrem ao ver o teu rosto. Puxa, você chegou aqui, cara, você fez, estava fazendo falta. Que seja assim na sua vida. Que você faça falta onde você não está. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E vamos orar? Eu queria orar por você. Feche seus olhos. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Amado Deus, como é bom, Pai, ouvir a Tua voz. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nossa vida. Como é bom saber, ó Deus querido, que nada que possamos ter, ou possamos ser, ó Deus, pertence a nós mesmos. Mas tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, e tudo é para o Senhor. Senhor Deus, controla o nosso coração. Nos ajuda, Pai. Esteja, Pai, trabalhando nosso coração, Senhor Deus, em todos os sentidos. Nossa família, Pai, nossos relacionamentos, ó Deus querido. Esteja nos ajudando para que possamos ser instrumentos de união, ó Pai, de bênção na família. Instrumentos, ó Pai querido, onde as pessoas possam falar, puxa vida, que família abençoada. Ó Deus, que seja a nossa família, Pai. Cada um de nós, Senhor. Nos ajude, Pai, porque é pelo Teu Espírito que isso pode acontecer, não é por nós. Nós somos fracos, ó Deus, mas nós precisamos do Teu Espírito trabalhando em nossa vida, cada segundo, para que sejamos diferença, onde quer que estejamos, Senhor. Usa-nos para a Tua glória, usa-nos, Pai, como luz, como sal, ó Pai, usa-nos, Pai, como um diferencial na vida de muitas pessoas, ó Deus. Somos cercados por pessoas, ó Deus, Tu sabes, e podemos ser bênção todos os dias, ó Deus. Obrigado por esse culto lindo, Pai, que nos permitiste viver hoje, Pai. Obrigado pelo louvor, que eu tenho certeza que chegou ao Teu trono, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que eu sei que tocou corações, porque o Teu Espírito faz isso, não é nós, ó Pai, é o Teu Espírito. Obrigado, Pai, por tudo. Continua derramando Tua graça, continua derramando Tua misericórdia, ó Pai, porque precisamos dela todo segundo, Senhor. Ó Deus, santo é o Senhor, e nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que nós estejamos conscientes da importância de servirmos o Senhor, o amarmos, o obedecermos, que nós não sejamos cabeça dura, que quando somos contrariados nos revoltamos contra o Senhor. Queridos irmãos, ainda com uma atitude de louvor e adoração, nós temos hoje o privilégio de apresentar ao Senhor a pequena Isis. Então eu quero convidar a Carol, o Fausto a vir aqui à frente, e quero convidar para que venham aqui à frente também junto os familiares da Carol e do Fausto. Podem vir todos aqui, eu sei que temos parentes do Fausto hoje aqui, os parentes da Carol também venham todos aqui para que nós possamos orar pela vida da pequena Isis. Os amados podem subir aqui, suba aqui Carol, Fausto. Os familiares também, subam aqui pertinho de mim.
Amada igreja, tem um ditado que é atribuído a algumas tribos africanas que dizem que para fazer uma criança é necessário apenas quantas pessoas? 2. Mas para criar uma criança é necessário uma comunidade. E de fato nós cremos nisso, que muitos fatores influenciam no desenvolvimento de uma criança. Por isso que nós, como igreja, quando um bebê nasce entre nós, nós temos o privilégio de apresentá-lo ao Senhor e apresentá-lo à igreja, e assumimos como igreja a responsabilidade de ajudarmos os pais e os familiares na criação dessa criança, na educação delas. É tão bonito ver quando as crianças estão correndo aqui, né? O João, que é o irmãozinho um pouquinho maior da Isis, corre bastante, e tem sempre o irmão atento, cuidando para ele não se machucar, para ele não cair, e isso é uma bênção, nós contarmos com uma comunidade onde nossas crianças podem crescer. Depois da pandemia, vivemos em tempos em que as crianças têm crescido num isolamento muito grande, sem contato com outras crianças, sem contato com outros adultos, e muitos até a idade escolar não têm contato praticamente com nenhuma outra criança. E na igreja nós temos o privilégio delas terem contato umas com as outras, delas terem contato com outros adultos, aprender a se comportar socialmente. Uma vez conversava com uma professora infantil e ela dizia que os alunos com nome de crente da turma dela eram os que melhor apresentavam os trabalhos, né? O Isaías, o Lucas, o Mateus, aqueles que tinham nome de filho de crente eram os que melhor apresentavam os trabalhos, porque estavam acostumados com a vida da igreja, com a classe infantil, onde estão ali para perguntar, para falar, estão acostumados a lidar com adultos, ao convívio. Então, meus irmãos, eu acredito que é muito importante para a vida das crianças fazer parte de uma comunidade. O Fausto e a Carol certamente sabem a responsabilidade que é criar uma criança para o Senhor. Nós cremos na palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos recomenda, falava sobre isso hoje de manhã, que nós devemos batizar apenas aqueles que podem professar a sua fé. Por isso, diferentemente da Igreja Católica ou de outras denominações, nós não batizamos as crianças, porque as crianças não têm oportunidade, não têm construto, capacidade de crer naquilo que elas estão fazendo. Mas nós assumimos como igreja o desafio que é bíblico. Jesus, ao 8º dia, foi apresentado no templo. E então lá no templo, as pessoas que ali estavam oraram por ele. E depois, aos 30 anos antes de começar o seu ministério, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E assim nós fazemos como igreja. Apresentamos as crianças ao Senhor e à comunidade, abençoamos a vida das nossas crianças e então nós as batizamos depois quando elas têm construto para crer e confessar a sua própria fé. No entanto, é uma responsabilidade do Fausto, da Carol, bem como dos familiares que aqui estão, né, todos vocês, colaborarem no crescimento dessa criança, motivá-la a ir à igreja, ensiná-la a orar dentro de casa, ensinar as histórias bíblicas. Eu fico impressionado com minha esposa Zélia, porque às vezes eu quero lembrar o nome de algum personagem da Bíblia, e eu fui alfabetizado biblicamente depois dos 15 anos de idade, e a Zélia sempre lembra o personagem, porque ela aprendeu as histórias da Bíblia desde que era pequenininha. Então isso é algo precioso e é uma responsabilidade da família. Eu sempre falo que o fato de nós apresentarmos uma criança ao Senhor não quer dizer necessariamente que ela será do Senhor, porque isso depende do discipulado, da caminhada que a família vai assumir ao lado dela e do compromisso da família de trazê-la para a igreja para que nós também possamos edificá-la. Mas eu tenho certeza que Fausto e Carol farão isso e assim como tem criado João para a honra e glória do Senhor, hão de criar a Isis para a honra e glória do Senhor. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e nós vamos orar consagrando este bebê ao Senhor nosso Deus. Ela é linda, gente, olha. Que gracinha. Eu gostaria que a igreja erguesse uma das suas mãos para cá e nós vamos consagrar a Isis ao Senhor, crendo que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida dela. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer pela vida da pequena Isis. Obrigado porque ela é um presente do Senhor para a tua igreja. O Senhor deu ela ao Fausto e à Carol, deu ela à sua família, mas presenteou também a igreja do Senhor com a vida desse bebê tão especial. Nós queremos pedir que a tua bênção esteja sobre a vida da Isis.
Como igreja do Senhor essa noite, nós apresentamos ela ao Senhor e consagramos a vida da Isis a Ti. Pedimos que o Teu Espírito não se aparte dela em nenhum dos momentos da vida dela, que sua família receba a instrução do Senhor para conduzi-la nos Teus caminhos. Nos comprometemos como igreja a auxiliar os seus pais na criação da Isis, a sermos instrumentos do Senhor na vida dessa família, e pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de nós. Consagramos a Isis a Ti, declaramos que ela pertence a Ti, pedimos ao Senhor que a livre de todas as doenças físicas, que a livre de todos os problemas espirituais ou emocionais, pedimos que o Senhor transforme a Isis numa grande serva do Senhor, alguém que vai ouvir a Tua voz no tempo devido, vai atender o Teu chamado e vai Te servir, abençoando muitas e muitas vidas. Quando vemos um bebê, nasce um universo todo. Então nós não sabemos onde a Isis pode chegar, mas nós cremos que o Senhor pode realizar grandes coisas através da vida deste bebê. Por isso pedimos que o Senhor esteja com ela, a abençoando, a consagramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Louvado seja Deus, meus irmãos. Consagrado está. Ah, só um pouquinho. Voltem aqui, família. A minha esposa fez um sinal para mim. Voltem aqui todo mundo. Ela fez o certificado e ela não vai permitir que essa família desça sem tirar uma foto bonita com o certificado, né? Então vamos todos tirar uma foto bem bonita. Aí de pé, igreja, vamos cantar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Eu sei que tem alguns avisos que eu acho que serão projetados. Os irmãos vão projetar os avisos, então a igreja pode sentar para assistir os avisos. Fique atento à agenda semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café com oração, às 8 horas, na casa da irmã Leila e Dino. Terça-feira, célula de mulheres, 19h30, na casa da irmã Vera Patrocínio. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, aqui na igreja. Quinta-feira, célula dos homens, edição especial, a partir das 19 horas, na casa do irmão Pascoal, com uma deliciosa feijoada. Domingo, IBD, às 10 horas, aqui na igreja. Domingo, 19 horas, culto de celebração, aqui na Igreja Batista Aeroporto. Eu tenho alguns avisos para te dar. Sexta-feira teremos Você Pergunta, Pastor Felipe Responde. Já vai pensando na sua pergunta. Quinta-feira estará disponível no Instagram da nossa igreja uma caixinha de perguntas. Está disponível mais um vídeo. Asas da Igreja, ministérios que sustentam a missão. Vai lá no Instagram da igreja e descubra qual que é o ministério da vez. Você sabia que nossa igreja tem um aplicativo? Não? Então vai no Instagram da nossa igreja e descubra como você pode ter o aplicativo no seu celular. Agora, um recado importante para você que quer se tornar membro da nossa igreja. Se você tem essa vontade no seu coração, procure a irmã Zélia. E muito importante, depois do culto, teremos venda de pastéis aqui na igreja. Todo o lucro será arrecadado para o projeto da Tenda da Paz em Angola. Então corre, garante o seu, porque eu já estou indo lá. Tchau! Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Louvado seja Deus, queridos. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixe. É muito simples, vá na loja do seu celular, seja na Apple Store ou na Google Play, e baixe lá Igreja Batista Aeroporto. Você vai ver esse loginho do aviãozinho bonitinho da nossa igreja, e então ali você vai ter acesso a várias coisas. Você tem lá várias versões de Bíblia, você tem o Inário para o Culto Cristão, todas as mensagens pregadas aqui são gravadas e colocadas lá, você tem devocionais, lá você tem acesso à transmissão online do culto. Então, se você tem o aplicativo baixado no seu celular,
Quando o culto começa a ser transmitido online, o aplicativo avisa você onde quer que você esteja, para você poder assistir o culto. Então o aplicativo vai facilitar muito nossa vida. Mas não basta apenas você baixar o aplicativo. Você precisa baixar e se cadastrar, fazer o seu cadastro lá, preencher os seus dados, o seu endereço, as suas coisas, porque isso vai ajudar a igreja na administração da igreja. Então faça isso em nome de Jesus. E você que tem frequentado essa igreja e quer ser membro, Renata falou, ali no fundo tem um cartaz escrito assim, integração, torne-se membro. E naquele cartaz tem um QR Code. Naquele QR Code vai direcionar você para um link do Forms, onde você pode colocar ali a sua intenção. Olha, eu sou membro de outra igreja, quero ser membro aqui, eu ainda não fui batizado e quero ser batizado. Então você pode tanto falar com a Zélia, quanto fazer automaticamente ali através do QR Code. Se alguém que está aqui esse culto hoje tem dificuldade de acessar o QR Code, fale com a Zélia. E se alguém quer baixar o aplicativo, mas não sabe direito, você pode, ao final desse culto, falar com o Rômulo ou falar com o Gustavo, que eles estão disponíveis para ajudá-lo a instalar o aplicativo no seu celular. E não esqueça do pastelzinho, pastel R$10, com refrigerante já incluso. Então eu vou comer uns 2 ou 3 ali e convido você a comer também. Todos os recursos serão destinados para a Tenda da Paz. Assim como quinta-feira, a feijoada que vai ter na casa do Pascoal vai custar R$25 por homem. E todo o dinheiro vai ser doado para a Tenda da Paz. O Pascoal falou, eu vou comprar todos os ingredientes, vou doar a feijoada e todo o recurso levantado, nós vamos abençoar nossos irmãos que vão na tenda. Então os homens da igreja estão convidados a participarem e o Pascoal pede também para você levar o seu prato, o seu talher, porque ele não tem tanto prato e tanto talher para tanta gente. Quantos avisos, né? Você que nos visita, eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Que bom que você veio hoje, os familiares do Fausto sejam bem-vindos. A Regina, né, amiga dali do Carlos e da Leonora, que Deus abençoe a vida de vocês. Os demais que aqui estão, a Vitória que está ali, Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus continue conduzindo vocês. A irmã do Everton, né, que está lá no fundo, Deus abençoe sua vida, seja sempre bem-vinda. Você também que nos acompanha online, que Deus abençoe sua vida. Nós queremos ver você aqui conosco presencialmente, então de acordo com a sua disponibilidade venha, será uma bênção recebê-lo. Agora sim, vamos nos levantar e vamos louvar ao Senhor encerrando esse culto?
porque vivo está. Amanhã enfrento, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que trilho meu futuro, e a vida vale a pena, e só vivo está, e a vida vale a pena, e só vivo está. Aleluia. Despede teu povo, Senhor, debaixo da tua bênção. Que essa semana seja uma semana muito especial na vida de cada um de nós. Que o teu Espírito nos conduza, nos dando respostas, nos dando vitória, nos dando livramentos. E que no próxima semana nós possamos te glorificar em todos os nossos atos e em todas as nossas palavras. Pedimos que amanhã acordemos motivados para os nossos trabalhos e para as nossas funções, porque o Senhor está ao nosso lado. Pedimos agora que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, e que as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Cumprimente alguém que está perto, passe lá para pegar seu pastel e estamos despedidos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor.